Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece, me chamo Luciana Santos e esse é meu canal Falo Tudo Sobre Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está chegando agora nesse vídeo. Gente, eu vim trazer para vocês aqui uma experiência que aconteceu comigo, né, há muitos anos atrás. E é assim, eu achei importante porque assim, a gente tem visto muitos jovens tá usando de forma errada, né? Sem informação nenhuma. E a gente, quando é adolescente, a gente tem a curiosidade de estar experimentando as coisas. Só que eu acho que tudo na vida, por mais que a gente ache que seja uma brincadeira, a gente deve experimentar, mas com responsabilidade. E eu venho falar para vocês o relato sobre a Taba de Oidia, né? E vim falar dos seus perigos, porque realmente é uma prática perigosa. Para muita gente acha que é besteira, que é bobagem, que é coisa de internet, mas na verdade não é. Eu em 1988, eu não sei se vocês já ouviram falar, para quem é da época de 80, é aquele livro da enciclopédia Editora Abril, Ciências Ocultas. Vinha mais ou menos uns 12 livros. E eu era adolescente e sempre gostei de estudar sobre o esoterismo, tirar cartas, enfim. Comprei essa coleção. Né? Naquela época se tinha muito os pais da mesada, tudo, né, pra gente. Então eu juntava aquele dinheiro e comprava esses livros, né, que vendiam nas bancas. Então assim, vendia edição 1, edição 2 e eu ia comprando. E numa dessas edições veio a Taba de Oidia, ou Oija, como todo mundo conhece, né, que é o tabuleiro que todo mundo gosta de brincar para poder conversar com os espíritos. E assim, gente, e nessa época eu era muito curiosa. Não que a curiosidade seja ruim. Às vezes é bom você ter curiosidade, por quê? Porque você vai começar a pesquisar as coisas. Mas os jovens de hoje em dia, eles gostam de fazer as coisas aleatoriamente, viu? Qualquer coisa já vai lá e já vai fazendo. E na nossa época a gente tinha muito isso de ler, né? Porque não tinha, assim, computador, né? Aí o que a gente fazia? A gente lia bastante, a gente ia nas bibliotecas, enfim. E o pessoal hoje é tudo na base da internet. Aí o meu relato é o seguinte, gente, para vocês tomarem muito cuidado vocês que são adolescentes, que gostam de brincar com a tábua de Oidia, que gosta de brincar com um copo com água, que gosta de brincar com a tesoura para se falar se é sim ou não, para se comunicar com os espíritos, para poder falar às 3 horas da manhã ou à meia-noite. Gente, não faça isso. É como se vocês estivessem abrindo um portal, entendeu? Eu sei que muitas pessoas vão até dar risada e falar, não, mas como é isso? Eu sei que a tábua de Oidia foi mais ou menos inventada no século XIX, em 1848, se eu não estou enganada, a 1893, que foi dado o Espiritismo por Allan Kardec, né? Muitas pessoas que são estudiosos sabem disso. Inclusive as irmãs Fox, que inclusive tem vários relatos sobre a vida delas, que é dessa época, se eu não me engano, nos Estados Unidos, elas eram médiums. E o que acontecia? A casa delas começaram a fazer muito barulho. E a Tábua de Oidia se originou justamente com elas. Aí depois outras pessoas para se aproveitar, porque sempre tem alguém para querer se aproveitar, né? Para poder querer ganhar dinheiro em cima de alguma coisa que funciona. Não que isso não exista, mas assim, infelizmente tem muitas pessoas que se apropriam até de coisas que acontecem mesmo para poder estar ganhando dinheiro em cima daquilo. Então, nessa época, foi assim, originado assim, a Tábua de Oidia, que na gráfica eles pegaram e colocaram as letras do alfabeto, né, e colocou uma parte o Sol e outra parte colocou a Lua. Principalmente essa Tábua de Oidia do livro Ciências Ocultas, ele vinha mais ou menos desse jeito, vinha o Sol, a Lua, vinha a letra, vinha o sim, o não e as letras do alfabeto, né? Para você colocar ali um reloginho ou alguma coisa do tipo, que vinha uma bússolazinha que você colocava e colocava o dedo em cima para você ir girando para aonde o espírito, no caso, se você fizesse uma sessão com algumas pessoas, para poder chamar o espírito ou para poder saber de alguma coisa. Então, nos Estados Unidos foi muito usada essa prática. E isso foi
decorrer no mundo todo até chegar nos nossos dias de hoje. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão brincando muito com isso. Acha que é uma brincadeira, que é bacana, que é o poder da mente que faz virar, mas não é espíritos. E geralmente quem não tem propriedade para poder estar brincando com essas coisas, porque para mim você mexer com algo que você não conhece é brincadeira, ou você fazer alguma coisa por curiosidade. Que seja curioso, mas só que estude primeiro sobre o assunto e coloque uma pessoa que consiga fazer essa prática. Por quê? Porque tem muitas pessoas que atraem espíritos. Na verdade, você não está atraindo boas coisas ou boas pessoas. Você está atraindo espíritos que andam vagando. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas é verdade, gente, infelizmente. Ou você crendo ou não, isso é verdade. E para esse vídeo não ficar muito longo e não se estender muito, o que aconteceu? Minha prática não foi muito bacana em relação a isso. Então, pelo fato de ter acontecido comigo, eu vim trazer para vocês essa experiência. Por isso que o meu canal é Falo Tudo Sobre Tudo, porque eu quero falar também não só de experiências de outras pessoas, mas como as minhas também. Então, nós estávamos em 8 amigos, quando a gente resolveu fazer essa prática. E deu ruim. Tinha uma amiga minha, que hoje em dia ela é falecida, já tem quase 30 e poucos anos que ela é falecida. Na época, quando aconteceu dela falecer, ela tinha 23 anos. E na época que a gente fez essa brincadeira, nós tínhamos 18 anos. 17 para 18 anos. E na tábua de Ouija que a gente começou a mexer, né, a gente colocou o copo com água do lado, porque na época se falava que se você colocasse um copo com água, nenhum espírito zombeteiro ia atrapalhar. Você colocava o copo com água do lado, fazia a sua prática ali e depois você pegava e jogava o copo com água tranquilamente, que não ia ter problema nenhum, mas não ocorre isso. Por quê? Porque o espírito ele fica dentro da casa, principalmente para quem é espiritualista sabe que eu não estou mentindo em relação a isso. Ou outra coisa sem ser espírito que fica ali dominando o ambiente. Aí fomos fazer a prática e nessa prática, as letras e escrito, tinha uma amiga da gente que estava escrevendo, né? Tudo que saía nas letras, aí deu o nome dessa minha amiga, que eu não posso revelar o nome, deu o nome dessa minha amiga e falou que o espírito da avó dela estava trazendo a informação que dentro de pouco tempo ela viria a falecer com 23 anos. Gente, por incrível que pareça, isso veio acontecer, inclusive o caso dela saiu até na reportagem. Porque o que aconteceu? Ela, depois que ela tinha 17 anos, passou o tempo, ela estudou, se formou, casou com 20 anos. Inclusive, quando ela faleceu, ela deixou uma menina de 3 anos e ela faleceu num acidente de carro. Ela estava indo para ter o bebê dela. E foi uma coisa assim terrível, porque quem estava na época na sessão, nós entre 8 amigos, a gente ficou muito assim consternado e a gente ficou lembrando dessa prática que a gente havia feito. Inclusive, depois que a gente acabou de fazer a prática, o copo ele explodiu com água. E isso que eu estou contando para vocês, gente, não é história que eu estou contando para o meu canal, não. Foi uma história, mas uma história real. Estou contando uma experiência que foi minha. Então a gente era muito jovem, tinha jovens de 14, 15, 17 anos. Então a gente, quando está nesse período, a gente está num período assim de muita força, onde alguns espíritos, para quem é espiritualista e crê nisso, sabe que esses espíritos ele quer pegar a energia das pessoas que são jovens, né? Aí, resumindo o assunto, essa minha amiga foi ter o bebê dela, o marido dela bateu o carro e o carro basicamente quase entrou debaixo de um caminhão. Ela voou longe, ela saiu de dentro do carro assim e bateu na parte da frente e caiu. Inclusive faleceu ela e o bebê. Inclusive a filha dela de hoje em dia já deve estar com uns 29 anos, mais ou menos. É isso mesmo, 29 anos. Uma moça linda. Infelizmente ela acabou falecendo, né? E ela era uma professora, inclusive foi muito se falado no cemitério do Campo Grande sobre essa história da professora de inglês da Zona Sul que tinha falecido.
E assim, foi uma coisa muito triste pra gente. Por quê? Porque a gente ficou com aquilo na memória e realmente, depois que a gente começou a mexer com a tábua de Ouija, muitos passaram a não dormir direito, muitos de nós que estávamos lá começamos a ver vultos. Por mais que íamos em igreja evangélica ou procurar fazer oração, a gente sempre estava vendo alguma coisa diferente. É como se a gente estivesse pegando um poder meio que sobrenatural. Não que você não seja, mas todos nós somos. Uns são mais e outros são menos. Isso é uma coisa que, dependendo da sua religião, você tem que estudar. Como eu falo, meu canal é aberto para todo mundo. Eu não sou crítica em religião alguma. Você vai aonde você está se sentindo bem. E essa história eu vim trazer por quê? Porque tem muitos jovens se suicidando, gente. Sabe? Infelizmente está acontecendo muito isso. Por quê? Porque vão praticar com pessoas inexperientes. Se você quer saber alguma coisa sobre qualquer tipo de assunto, não só de religião, de espiritismo ou de qualquer outro tipo de religião, vá procurar uma pessoa que realmente saiba, pesquise para saber se essas pessoas são sérias, tá? Para poder estar passando essas informações para você, mas não brinca com coisa que vocês não conheçam, gente, por favor, porque é muito perigoso mesmo. A gente vê jovens, mesmo que não usam drogas, jovens que têm pulado de prédios, que têm assim uma depressão incrível, entendeu? Assim, que fica dentro de casa, começa a fazer esse tipo de prática por brincadeira e sem querer, mesmo que aquele jovem ele não vê vulto, não vê nada, mas ele começa a ficar triste, ele começa a ter pensamentos obsessivos. Então assim, gente, toma cuidado, não é brincadeira isso que eu tô falando para vocês, tá? Gente, o meu muito obrigado para vocês que viram meu vídeo até aqui. Espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha sido um pouco clara. Não vou explicar muito a fundo para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Agradeço imensamente, espero que vocês se inscrevam no meu canal, por favor, gente, vamos fazer esse canal crescer, porque eu vou trazer muito conteúdo importante e espero com vocês se inscreveram no meu canal, eu vou procurar melhorar cada vez mais e contar cada vez mais histórias, tá bom? Meu muito obrigado, se inscreva, dê o seu joinha aí. Gente, eu tô esperando por vocês, vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Obrigada!